Vamos orar nesse instante, pelo momento que teremos de edificação, também pelo culto infantil que teremos e pelos dízimos e ofertas apresentados. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder estar diante do Senhor, poder apresentar e prestar-lhe, ó Deus, este serviço que é o culto que prestamos a Ti. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida das nossas crianças. Tua palavra nos diz que são bênçãos do Senhor e nós cremos piamente nisso. Por isso, ó Deus, que elas sejam também instruídas na Tua palavra com a linguagem apropriada que alcance a vida delas de maneira especial. Instrua também, ó Deus, e ajude e sustente cada professora, monitora, e que nesse instante, ó Deus, eles também sejam edificados como nós aqui. E nós aqui, ó Deus, que estamos no templo, que o Senhor mais uma vez demonstre a Tua graça, amor e fidelidade para com as nossas vidas, fazendo com que nós entendamos a Tua palavra e que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado através das ações que faremos, ó Deus, ou que teremos, uma vez conhecedores e entendidos da Tua santa e bendita palavra. Oramos a Ti com gratidão, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. As crianças até 9 anos. Irmãos, a nossa meditação hoje será na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 11. Diz assim o texto sagrado: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Crendo piamente na oração que fizemos antes da leitura, tendo que contaremos mais uma vez com a graça do nosso Deus para entender mais esta porção das Sagradas Letras. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, possivelmente no início a partir da 5ª década do primeiro século, ano 52 aproximadamente, Paulo chega a Filipos pela primeira vez. E quando nós lemos o que está descrito no livro de Atos, escrito por Lucas, que alguns têm como uma continuação
do Evangelho de Lucas, nós vemos no capítulo 16 o motivo pelo qual o apóstolo Paulo sai da cidade de Filipos para atender um pedido de um macedônio numa súplica de ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve que deixar Filipos. Então, assim que ele deixa Filipos, teve uma perseguição terrível na cidade de Filipos, e ele foi alvo desta perseguição, tanto que ele é preso, e preso ilegalmente. E esta perseguição que veio sobre Paulo, veio também sobre a igreja de Filipos. É por isso que o apóstolo Paulo conta que os irmãos de Filipos tinham participação com ele nas angústias, nas dificuldades e também nas algemas, na prisão. O apóstolo Paulo vai dizer para que aqueles irmãos de Filipos tenham então coragem e não temam os inimigos, porque eles estavam passando pelo mesmo que o apóstolo Paulo havia passado. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta aos filipenses com o primeiro objetivo, de agradecer. Já se passavam mais de 10 anos, possivelmente ano 63, que o apóstolo Paulo tinha estado em Filipos, e agora ele escreve essa carta para agradecer os irmãos. Ele tinha recebido um presente, donativos desses irmãos, porque esses irmãos se tornaram parceiros na obra missionária. O apóstolo Paulo tinha a intenção de alcançar o mundo, ou o fim do mundo. O fim do mundo, naquele período, seria a Espanha. E a ideia dele era chegar até os hispânicos com o Evangelho. E os irmãos de Filipos mandam para ele uma oferta. Nada demais uma igreja ofertar para a obra missionária, a não ser pelo fato de que eles eram uma igreja das igrejas da região, talvez a menos abastada financeiramente. E é a igreja que manda a maior oferta para o apóstolo Paulo. Sabe aquela oferta que é do coração e que a turma tira de onde não tem e Deus abençoa tanto? Então o apóstolo Paulo tem um motivo de gratidão e de agradecer aos irmãos. Além disso, tem a ver com Epafrodito. Quem foi Epafrodito? Epafrodito foi o irmão que Filipos, a igreja dos filipenses, enviaram para Paulo. Falou: Paulo, Epafrodito vai te servir enquanto preso tiver, ele estará aí contigo. Então o apóstolo Paulo, ele devolve Epafrodito para a igreja de Filipos, e nesta carta ele até expressa dizendo que ele tinha sido muito útil para que eles recebessem bem Epafrodito, que Epafrodito chegou até a ficar doente. No entanto, ele estava devolvendo, não é porque Epafrodito estava sendo um desertor, ele foi muito útil para Paulo. Então Paulo está falando: olha, receba ele aí e o honre. A carta também tem um objetivo de alentar os filipenses, porque eles estavam passando, como eu disse, por angústias, tribulações e perseguições. Mas também a carta é um chamado à unidade daqueles irmãos, e ele vai escrever na sua carta mostrando que havia desentendimento, embora fosse uma igreja missionária no sentido de abençoar os missionários. O apóstolo Paulo é o caso, com uma boa oferta, havia alguns desentendimentos entre os irmãos. A gente vai ver isso bem evidenciado no capítulo 4, com uma citação que ele faz de duas irmãs, mas o apóstolo Paulo está chamando os irmãos à unidade.
É como se ele dissesse o seguinte: irmãos, toda igreja, todo lugar, vocês terão diferenças. No entanto, aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, eu quero que os irmãos sejam unidos. É por isso que ele vai escrever o capítulo de número 2, exortando os irmãos a um amor fraternal, que eles amassem uns aos outros, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não, subsistindo na forma de Deus, não se achou maior, antes a si mesmo se humilhou. Eu já disse aqui para os irmãos que o que fez Jesus descer e se humilhar, tomando forma de homem, para morrer por nós, não fez menor do que Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas a obediência de Cristo Jesus implica em um ser igual a Deus se fazer menor para servir o seu igual, Deus Pai e Espírito Santo. Quando Jesus vem à Terra, tem uma didática na Trindade para nós. Jesus, sendo igual a Deus, vem à Terra, se humilhando, tomando forma humana para morrer na cruz por nós. Sabe qual é a mensagem disso? Jesus igual a Deus e se faz menor. Quando o apóstolo Paulo está aqui no capítulo 2, desejando que os irmãos tivessem o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, sabe qual é a mensagem aqui? Você tem um irmão igual a você, sirva a ele, se humilhe, sirva pelo prazer de servir. Isso não vai te menosprezar, não vai te fazer menor. Jesus não foi feito menor do que Deus Pai, por ter se humilhado. E aqui o apóstolo Paulo então escreve isso para os irmãos. E essa epístola também, ela é conhecida como epístola das coisas excelentes, ou epístola da alegria. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Várias vezes ele utiliza a palavra alegria e regozijo. O cenário aqui é de um homem preso, com idade avançada, possivelmente com um problema de saúde, e está dizendo para os irmãos da igreja: sejam alegres. Ele estava preso, mas ele dirige uma palavra aos corações dos irmãos da igreja, dizendo: tenham alegria no coração. Não tenha alegria conforme as circunstâncias, porque tendo alegria no coração, ainda que você esteja numa prisão, ou em cadeias, ou com algemas, ninguém pode tirar a alegria do seu coração. Alguns vão dizer que o segredo desta alegria é a determinação de Paulo, porque ele vive somente para Cristo e para o Evangelho. Cristo é citado nesta carta 18 vezes, só no capítulo 1. E o Evangelho é mencionado outras 6 vezes. É por isso que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo então ora por esta igreja que o abençoa com uma oferta. Uma igreja de pessoas que precisavam de auxílio material. Eles conseguem levantar uma oferta e abençoar a vida do apóstolo Paulo. E aí eu te chamo a fazer um juízo de valor. O que você acha que esta igreja precisa? O que você acha que uma igreja como a igreja dos irmãos filipenses precisa? Quando você chega talvez numa igreja e vê a falta talvez de estrutura física, você fala: essa igreja precisa de recurso financeiro para dar uma mudada na estrutura. Talvez a ideia
daquele povo não é mexer na estrutura física, mas sim investir em outra coisa. Não raramente nós fazemos juízo de valor errado em relação às pessoas. Nós fazemos um juízo de valor sobre o que as pessoas precisam de maneira equivocada. Quantas vezes você já viu uma pessoa extremamente arrumada, granfina, e você diz, essa aí é cheia do dinheiro. E aí quando você vê outra pessoa, uma vez eu fui comprar um carro à vista para minha mãe, fui me achando todo, mas eu estava com uma sandália havaiana, um short e a camisa do Flamengo, que a turma costuma me ver na rua, e a turma às vezes pergunta, você tem alguma outra camisa que não seja a social para ir para a igreja, e outra que não seja do Flamengo? Já me fizeram essa pergunta até aqui na igreja. Cheguei tem poucos dias, não vou falar, que começa com Lei e termina com Andro, para vocês não pegarem no pé dele. Só vou falar o início e o final do nome. Mas cheguei na concessionária e assim, eu quase que implorei para ser atendido e não consegui ser atendido. Aí eu fui numa outra e consegui comprar o carro naquele mesmo dia para minha mãe. Mas talvez o sujeito, no mínimo, deve ter falado, esse moço com a camisa do Flamengo viu o estante de carro e falou, é aqui que eu vou ganhar dinheiro, me deixa lavar os carros aí. A gente faz um juízo de valor equivocado às vezes, pela maneira que a pessoa tem de vestir, e aqui eu estou te chamando para fazer um juízo de valor sobre esta igreja. Qual é a maior necessidade dela? Qual seria a maior necessidade nossa como igreja? O apóstolo Paulo se põe a orar por aquilo que ele entendia que seria a necessidade da igreja. E Paulo chega à seguinte conclusão: aquela igreja que não tem dinheiro, que é menos abastada, mas se mostrou muito rica, com um coração grande, tirou de onde não tinha e me mandou uma oferta, uma boa oferta, aliás, a melhor oferta dentre todas as outras igrejas que tinham dinheiro e condição. Paulo então começa a orar por aquela igreja, e aqui o texto que nós lemos é Paulo orando por aquela igreja. E aí nós vamos enxergar e saber, pela oração de Paulo, o que ele via como necessidade daquela igreja. Paulo ora pedindo virtudes e virtudes espirituais para aquela igreja. Analisar uma oração do apóstolo Paulo para uma igreja de necessitados vai fazer com que nós então entendamos quais as virtudes essenciais para uma igreja, ou quais as virtudes espirituais que são necessárias a uma igreja. E não é uma igreja qualquer, uma igreja necessitada financeiramente. Olha o verso 9. E também faço esta oração, ele orando pela igreja de Filipos, que o vosso amor aumente mais e mais. O apóstolo Paulo sabe que aquela igreja era uma igreja amorosa, mas o apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja tenha amor, e um amor aumentado. Capítulo 4, verso 2, nós vamos ver Evódia e Sintique. Irmãos, a história extra-bíblica vai dizer que essas mulheres eram mulheres que davam apoio a homens de Deus, a missionários. A casa delas era aberta para abençoar a vida das pessoas, mas a única citação delas na Bíblia é porque as duas estão brigando. Evódia e Sintique, capítulo 4, verso 2. Havia um litígio, e esse litígio entre essas duas irmãs poderia tirar a paz da igreja, poderia fazer com que esfriasse o amor.
O apóstolo Paulo escreve essa carta orando para que a unidade da igreja seja mantida. E ele vai dizer que esse amor tem que ser vivido sem hipocrisia, seja um amor verdadeiro. E eu já disse para os irmãos aqui o que é os hipócritas, ou que eram os hipócritas. Atores que encenavam peças teatrais com máscaras, peças teatrais em relação a amor. O apóstolo Paulo está falando de um amor verdadeiro, sem litígio. O que o apóstolo Paulo está falando, olha, quando houver diferença entre vocês, amem uns aos outros, e esse amor aumente mais e mais. Era uma igreja amorosa, mas qual é a virtude que o apóstolo Paulo vê que esta igreja precisa? É ter um amor aumentado. Aplicando isso à sua e à minha vida, você já viu um lugar mais desafiador para amar as pessoas do que dentro da igreja? Vocês tiveram a oportunidade de, durante o louvor, ver um menino chorando e berrando no meu colo. Talvez ficou naquela: mas é o filho do pastor, então o filho do pastor pode. Talvez o filho de outra pessoa que chorou, você falou: como é que pode? Não saiu ainda do templo. Uma oportunidade que você tem de exercer o amor. Igreja é o lugar que você vai encontrar gente que vem de um monte de lugar, que gosta de um monte de coisa diferente. Para quê? Para desenvolver a unidade e o amor. É aqui na igreja que você vai ter a oportunidade de fazer o que Cristo Jesus fez, igual a Deus, e se humilhou tomando forma humana, fazendo a vontade do Pai. Você é igual às demais pessoas que estão aqui, e aqui você pode, tomado pelo mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, servir alguém, pelo prazer de ser parecido com Cristo Jesus. Ninguém consegue amar sem Deus, de maneira verdadeira. Romanos capítulo 5 vai dizer que o amor de Deus é derramado no nosso coração por quem? Pelo Espírito Santo. É esse amor pela causa que, quando Pedro é questionado por Jesus: Pedro, você me ama? Com amor ágape, ele fala: Senhor, eu te amo com amor filéu, ou de filantropia, ou fraterno, amor de irmão. E o amor ágape é o amor mais profundo, um amor verdadeiro. E aí Jesus diz para Pedro lá em João, no Evangelho de João: olha, Pedro, vai chegar o dia que você vai me amar com amor ágape. Quando Jesus fala sobre qual morte Pedro teria. E aí passam-se os dias, acontece o quê? Atos 2, Pentecostes, desce o Espírito Santo. Vocês pararam para pensar que Pedro, depois de Pentecostes, é tomado por um amor pela causa do Evangelho, que ele prega até morrer, e morrer uma morte de cruz, e é crucificado de cabeça para baixo? Jesus estava dizendo para ele: olha, Pedro, você vai me amar com esse amor verdadeiro, mas esse amor verdadeiro, ele só é possível sendo derramado pelo Espírito Santo. Romanos 5. Você só conseguirá amar se o Senhor derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Por isso que o fruto do Espírito também é amor. Igreja é lugar para amar.
Suas orações devem ser permeadas de pedidos dessa natureza. Pai, concede-me cada vez mais amor. Quem ama a causa, e quem ama o Evangelho, e quem ama a igreja Betânia, e não é por ironia que a logo da igreja pegou o B e transformou num coração, que é também para nós um símbolo, não apenas de onde nascem os sentimentos e as intenções da nossa vida, mas também é um símbolo de amor. Quem vê algo errado na igreja Betânia e é cheio do Espírito Santo, é movido de amor e procura o pastor, e procura o presbítero, e é o primeiro a se colocar à disposição. Se Deus me mostrou que está errado, eis-me aqui, o que eu posso fazer para ajudar? E assim deve ser com os nossos irmãos. Igreja é o lugar para a gente amar. Por isso que o apóstolo Paulo ora para que aquela igreja, mesmo sendo amável, tenha esse amor aumentado. Você vai ser desafiado esse ano, e talvez todos os dias, a amar mais esta igreja. E quando eu digo igreja, não é amar o templo, não é amar a estrutura, é amar as pessoas, os irmãos. O apóstolo Paulo entende que uma igreja sem dinheiro precisa, sabe de quê? Amor. Segunda coisa, verso 6, vamos voltar um pouquinho. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Segunda coisa, a obra completa é conhecimento. Lembra do profeta Oséias? Qual é a causa do povo ser destruído? A falta de conhecimento. Como então conhecer a Deus? Conhecimento aqui é garantia de segurança. O que o apóstolo Paulo está falando é que esses irmãos, eles precisavam conhecer de maneira plena a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus foi iniciada no passado. Primeira coisa, eles foram eleitos, Cristo elegeu pela graça. Efésios capítulo 1, verso 4. Ele nos elegeu, depois nos remiu, salvou pelo seu sangue. Ele chamou a igreja de maneira efetiva. Ele criou de novo, nos dando a oportunidade de viver novamente uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos de Éfeso, vai dizer que nós recebemos a obra da Trindade nas nossas vidas. E como a obra da Trindade é vista na vida do homem? Deus Pai nos perdoa dos nossos pecados no passado. No presente, nós somos santificados por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer também aos de Éfeso que nós fomos selados no Espírito, garantia de um futuro na presença de Deus. Ou seja, passado, presente e futuro do homem, obra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Trindade toda no homem todo. Esta é a obra de Deus nas nossas vidas, e é preciso conhecer a obra de Cristo em nós. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que o vosso amor aumente mais e mais
em pleno conhecimento é dizer que o conhecimento por si só, sem amor, passa a não ter valor. É o que ele escreve lá aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 13. Se eu tivesse um conhecimento profundo sem ter amor, não ia adiantar nada. Ao passo que o amor em si torna o conhecimento adquirido não com o objetivo de falar eu sei mais do que você, mas de servir com o conhecimento que tem e com alegria. O que o apóstolo Paulo está falando é que amor, quem entende o que é amor, quem ama e quem conhece, sabendo o que é amor, vai fazer com que essa pessoa tenha atitudes muito mais profundas e sublimes do que uma pessoa que apenas conhece. Qual é a maior necessidade daquela igreja? Primeiro, amor. Segundo, um amor com conhecimento. Que conhecimento é esse? Verso 6. Da obra iniciada, que seria completada na vida deles. E quem faz essa obra? Irmãos, quando alguns irmãos da igreja erram, nós temos a possibilidade de amá-los. E infelizmente, algumas igrejas têm sido marcadas pela maneira impiedosa que tratam aqueles que pecam, como se a igreja não fosse composta de pessoas pecadoras. Irmãos, eu não estou falando que o pecado deixou de ser pecado. Eu não estou falando que a disciplina não deve existir. Para mim precisa existir de maneira veemente, bíblica, clara. Mas se algum de nós for apanhado em falta, nós temos que corrigir com amor. Nós, segundo João, deveríamos ser conhecidos pelo mundo como uma comunidade que ama uns aos outros. E por esse amor é que o mundo vai querer fazer parte desta comunidade. Sabe por que às vezes falta amor no nosso meio? Porque nós não entendemos e não conhecemos a obra de Cristo em nós. Qual é a obra de Cristo em nós? De perdão. E você não foi perdoado porque você é bom, bonito, nem tem dinheiro. Você foi perdoado por amor. E às vezes nós nos portamos como aquele que tem uma dívida de 1.000 é perdoado e alguém que deve 10 ou 1 não pode ser perdoado por nós. Sabe o que é isso? Falta de amor e falta de conhecimento do que Cristo fez por nós. Aquela igreja precisava de dinheiro aos olhos humanos, mas na oração de Paulo, aquela igreja precisava ter o amor aumentado, e um amor aumentado conhecendo a obra de Cristo na vida delas, porque isso faria com que a igreja tivesse uma atitude mais profunda. O amor então torna-se o verdadeiro conhecimento na linguagem de Paulo. Verso 9 ainda: em pleno conhecimento e toda a percepção. O apóstolo Paulo ora para que aquela igreja tenha amor, para que aquela igreja tenha conhecimento da obra de Cristo na vida delas e também tenha discernimento, percepção. Sabe por quê? Capítulo 3, verso 2, está claro: havia naquele tempo falsos mestres que tentavam desviar os filipenses do verdadeiro caminho. Eles tentavam enredar, lançar redes para embaraçar os irmãos. Existiam maus pastores que tentavam enganar as pessoas. Neste caso, a orientação do apóstolo Paulo é: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos pastores. A mesma orientação é dada por Jesus em relação aos falsos profetas. E aí nós entendemos errado o não julgueis e não sereis julgados. A gente pensa que Jesus está ali proibindo o julgamento,
Jesus não está proibindo julgamento. Se você continuar lendo o capítulo 7 de Mateus, você vai ver que a partir do verso 14, Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que você se acautela dos falsos? Para julgar entre o falso e o verdadeiro, você tem que fazer o quê? Julgar, ter discernimento. Mas como é que você julga sem conhecer? Então o que Jesus está ensinando é não julgar? Não. Ele está ensinando não julgar sem ter conhecimento. É por isso que vocês precisam conferir na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. É por isso que às vezes eu gosto de pegar o púlpito e colocar próximo de vocês, para vocês verem nos meus olhos se o que eu estou falando é verdade. Se o que eu estou falando é visto na minha vida. Porque se for falso, tem que repreender. A igreja de Éfeso, quantas vezes expulsou do púlpito pastores que pregavam heresias? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês precisam ter discernimento. Basta você ligar a TV, que você vai ter um pastor de boa fala, que vai trazer uma palavra que vai afagar o seu coração, e ao fim vai ter o número do Pix para te fisgar. E às vezes nós perdemos a capacidade de discernir se o que aquilo está sendo dito é verdade ou não. E por que às vezes nós perdemos essa capacidade? Porque não estamos lendo a palavra, porque não estamos estudando a palavra. O apóstolo Paulo está falando: irmãos, tenham discernimento, que vocês estão vivendo aí em Filipos, no meio de falsos mestres e de falsos profetas. Acautelai-vos destes, tenham percepção, sejam amorosos, conheçam a obra de Cristo Jesus, e o conhecimento vai fazer com que vocês tenham discernimento, para que vocês não sejam enganados. Muito mais do que necessidades materiais, aquela igreja precisava ter o amor aumentado, conhecer a obra de Cristo Jesus, o Evangelho puro e simples, e ter discernimento. Continua ainda, verso 10: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, eles precisavam aprovar, ou seja, precisava ser de bom grado a eles as coisas excelentes, e eles precisavam ser sinceros, sem cera, para tampar os defeitos, como expliquei aqui de outra feita, mas também inculpáveis. Essa inculpabilidade aqui significa santidade. Esta santidade que o apóstolo Paulo está suplicando a Deus para a igreja de Filipos é uma santidade prática. Por isso que consiste na aprovação de coisas excelentes. Você já percebeu o tanto que às vezes coisa que não presta, a gente gosta? Nós não somos apenas inclinados pelo pecado, como diz lá no Medina, a gente despenca para o lado do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, orando a Deus para que aquela igreja seja uma igreja santa, sejam sinceros e santos, aprovem as coisas excelentes. O que seriam as coisas excelentes para quem é um servo de Deus? Vou dar algumas dicas. Leitura da Bíblia, oração, jejum. Jesus ensinou exercício espiritual. Ao invés não, você pode até ir para a academia, tem alguns que estão até precisados, é o meu caso, mas ao invés de malhar, tem um exercício que Jesus ensinou, um exercício espiritual: oração e jejum. Há quanto tempo você não
ajoelha lá dentro do seu quarto e ora, sozinho. Eu fico imaginando seu desespero, se você não tem orado, se você for para o céu. E eu acho que vai ser melhor você não ir. Porque no céu, o que vai encher o céu? A glória, a presença de Deus. Se você está aqui como cristão e não tem tempo para falar com Deus, o céu não vai ser bom para você não. Não vai. Eu não estou falando isso para você querer ir para outro lugar e só tem um outro lugar que não seja o céu, que é o inferno. Eu estou te falando isso para te encorajar a orar. O apóstolo Paulo está falando, orando a Deus para que aqueles irmãos tivessem despertado no coração o desejo pelas coisas excelentes. Irmãos, ninguém é despertado de uma hora para outra, ninguém pega a Bíblia, por melhor que seja, fala, eu vou ler a Bíblia toda. Você consegue fazer, lendo 40 capítulos por dia, você consegue ler em 29 dias e meio. Mas você pode começar lendo 3 capítulos por dia, como a gente está. Mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar. É através da oração que você tem intimidade com Deus e vai ganhando força para, ao invés de valorizar as coisas que não são boas, você então passa a ter uma santidade prática, a valorizar as coisas excelentes. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja tenha um amor crescente em conhecimento pela obra de Cristo, que vai gerar para eles discernimento para expulsar os falsos profetas, os ensinos equivocados, e vai fazer com que eles passem a ser uma igreja santa. E não é uma santidade apenas no nome, ou na maneira de vestir, ou no corte de cabelo. Não, uma santidade prática na vida, o amor vivido por aqueles irmãos. O apóstolo Paulo, por fim, senão vocês não vêm mais domingo, acham que eu demoro e é estudo bíblico. Quinta lição que a gente pode extrair aqui como uma virtude essencial para aquela igreja e para uma igreja olha o verso 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui, quando ele cita fruto de justiça, ele está mesclando na oração dele duas partes da teologia paulina que a gente conhece e conhece muito bem como presbiterianos. A primeira delas, fruto, lembra de Gálatas? Fruto do Espírito, fruto de justiça, lembra? Romanos 8, justificados pois, mediante a fé, justificação. Ele faz aqui, a igreja tem que ter o fruto do Espírito e a justificação, a obra de Cristo feita pela igreja. A nossa posição de justiça perante Deus não é pelo que nós somos, mas é pelo que Deus é, pelo que Cristo fez em nós. As qualidades vistas em cada um dos irmãos tem que ser baseada naquelas que nós conseguimos ter vivendo na presença de Deus, tendo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui implicaria que os irmãos de Filipos devessem viver de maneira que tudo que eles pensassem, tudo que eles viessem a falar, tudo que eles fizessem,
deveria redundar em louvor a Deus e não a eles mesmos. A reflexão aqui, a aplicação para a sua e para a minha vida é: tudo que você faz glorifica a Deus? Você tem tido uma vida que você acorda pedindo a Deus: Senhor, me dê graça para que tudo que eu vier a fazer, falar, pensar, sentir, redunde em glória para Deus? Esse é o objetivo da igreja. Nós não precisamos fazer nada pelo bairro que nós estamos inseridos para que eles nos vejam como a melhor igreja do bairro. Não, nós precisamos fazer o que temos que fazer, de anunciar o Evangelho aos perdidos, para que Deus seja glorificado. A igreja dos Filipenses era uma igreja que tinha muitas necessidades, irmãos, do ponto de vista material e humano, tinham muitas necessidades. No entanto, Paulo se põe diante de Deus para orar e dizendo ele diariamente por aquela igreja, suplicando, não que aquela igreja tenha recurso financeiro para poder alargar as tendas, para fazer um mega templo, para ter uma mega estrutura. Não, Paulo olha para aquela igreja que talvez alguns de nós vê uma igreja tão simples do ponto de vista material e fala: aquela igreja precisa de dinheiro para dar uma boa reforma. Não que isso não seja importante, mas o que o apóstolo Paulo na sua oração vê como uma necessidade essencial para a igreja é amor. Um amor crescente, até que eles tenham pleno conhecimento da obra de Cristo. E conhecendo o Evangelho, a obra de Cristo, e não existe Evangelho sem encarnação de Cristo Jesus, ou seja, nascimento dele, vida, ministério, morte, ressurreição, glorificação dele. Não existe evangelho sem isso. Evangelho faltando qualquer uma destas partes é um evangelho incompleto. E quando nós temos amor, e esse amor é aumentado no pleno conhecimento da obra que Cristo fez em nós, no nosso passado, no presente, no futuro, nós passamos a ter então o quê? Discernimento, para que nós então vivamos de uma maneira sincera, de uma maneira santa, na prática do dia a dia. E isso vai ter qual resultado? A glória de Deus. Pode ser que a igreja Betânia, e de fato a igreja pode ter muitas necessidades, algumas necessidades até aparentes. Mas eu tenho me colocado diante de Deus como apóstolo Paulo, pedindo que a igreja Betânia seja uma igreja que tenha como marca o amor. Que esse amor esteja não apenas na logomarca, com a expressão de um coração, mas que seja visível de maneira prática na vida dos irmãos. E que esse amor aumente mais e mais em conhecimento. Quem sabe pelo que foi perdoado não vai condenar o outro que erra. Tendo conhecimento das Escrituras Sagradas, por isso que precisamos ler a Bíblia, por isso que precisamos estudar, por isso que precisamos orar juntos. Com isso nós vamos ter discernimento e discernir quem é falso e quem é verdadeiro. Isso vai nos levar para uma vida de santidade, santidade prática. E no fim de tudo isso,
só lhe deu glória. Deus vai ser glorificado através da vida desta igreja. Era uma igreja sem dinheiro, mas era uma igreja que tinha um pastor orando por ela, para que ela fosse uma igreja amorosa, conhecedora da obra de Cristo Jesus, tivesse discernimento, santidade e uma vida que glorificasse a Deus. São essas virtudes que o apóstolo Paulo vê como essenciais na igreja de Filipos, que eu espero ver Deus trabalhando em nós e através de nós, para que sejamos esta igreja. Pode nos faltar dinheiro, mas que não nos falte amor. Pode nos faltar recursos materiais para nos socorrer, ou para socorrer os irmãos da maneira que a gente queria socorrer, mas que não nos falte amor, porque quando tem amor, a gente consegue tirar de onde não tem, porque Deus continua sendo o Deus da provisão. Por isso que esses irmãos, mesmo sendo irmãos simples, mandaram uma oferta, talvez a melhor oferta que o apóstolo Paulo recebeu, porque eles tinham amor, e o apóstolo Paulo orava para que isso aumentasse. Não é que os irmãos não tenham, mas que Deus nos dê mais. Amém? Espero que você tenha entendido a mensagem, e se não entendeu, não tem importância, pode mandar mensagem perguntando e a gente vai conversar a respeito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tua santa e bendita palavra. Muito obrigado, Deus, porque através da oração do apóstolo Paulo a uma igreja, nós somos surpreendidos por aquilo que o apóstolo Paulo entende ser importante para a vida daquela igreja. Deus, nos dê a graça como igreja, de sermos uma igreja amorosa, que tenha um amor aumentado, e que esse amor, ó Deus, nos leve ao pleno conhecimento da obra de Cristo Jesus, aquela obra iniciada que vai ser completada de maneira plena. Que, ó Deus, nós, por meio do conhecimento da Tua palavra, tenhamos discernimento, e discernindo, ó Deus, nós possamos então ter uma vida santa, não tendendo para aquilo que te desagrada, pelo contrário, fazendo aquilo, ó Deus, que agrada o Senhor. E que as pessoas que convivem conosco, ao olhar para as nossas vidas, veja pecadores, mas pecadores justificados, que têm o fruto do Espírito e que vivem tão somente para a glória de Deus. A Ti oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a Igreja Presbiteriana Betânia, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.